maravilhosa. Obrigada, Maria! Negou? Seguinte, podemos considerar o choro patrimônio histórico? Ele foi inscrito agora, né, em Brasília, pela iniciativa do pessoal da Escola de Choro do Rafael Rabelo de Brasília, mas o Clube do Choro de Santos e a Casa do Choro do Rio. Então eles fizeram esse pedido, patrimônio histórico e material do Brasil, né? Então isso parece que não é nada, mas faz uma grande diferença no reconhecimento, sabe, do choro, assim, para quem é de fora do Brasil, até para quem é de dentro do Brasil mesmo, né? Porque o choro ele perdeu assim o viés comercial que ele tinha até a década de 50, 60. Depois ele continuou sendo uma música tocada nos quintais e tal, né? Mas continuou vivo com produção, com compositores, né, até hoje. E na verdade eu acho que a minha opinião é que o choro hoje está muito maior, só que ele não está exposto. Hoje nós estamos aqui na TV tocando, mas no mundo o choro tem clube do choro em capitais de praticamente todos os países, assim, né? E Japão, pra quem não sabe, o choro nasceu no Brasil. Brasil, O início do choro foi mais ou menos década de 70 do século XIX, né? Ele é uma vertente do samba? Não, o samba veio muito depois. Veio depois? Mais de 30 anos depois. E o choro, o que a gente pode considerar? Ele tem aspectos jazzísticos? O que ele tem? Não. Isso aí é uma apropriação. O choro não teve nenhuma influência do jazz, né? O choro veio antes do jazz. A influência que aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil é a mesma, né? É a música da aristocracia, do Império, né? Tocada no Império, no Reino, e a influência negra no ritmo. Né? Legal. Então essa mistura que veio a ser o choro, né? Por isso os instrumentos até também. o pandeiro é um instrumento que veio muito depois, né? Os primeiros instrumentos eram metais, né? Cavaquinho, violão, né? Normalmente no choro a gente sempre tem o cavaquinho, o violão, o que mais que a gente tem? Os típicos continuam sendo os mesmos, né? A flauta, o bandolim, esse aqui é o bandolim, né? Esse é o bandolim? O bandolim de 8 cordas. Hoje é muito comum usar bandolim de 10 cordas, né? Tá. São cordas duplas, é a mesma afinação do violino. Você consegue fazer um sonzinho com o bandolim só pra gente identificar? Ele faz a melodia, o bandolim? Sim, o bandolim faz a melodia e ele é um instrumento que tem tanto na Itália quanto a tradição das escolas de bandolim na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos e no Brasil, que é essa forma de pera, né? É uma forma mais... Né? Aqui é o bandolim. Agora, o cavaco é um instrumento português, né? Que veio, né, no século XIX e tal. E é um instrumento de 4 cordas, né? Faz muito brasileiro, né? Faz um sonzinho. O cavaquinho é muito mais acompanhado. Ele acompanha. Ele acompanha o bandeira. E a Odete é tia do Lucas, não é? Você viu a Odete? Mandou um beijo pra você. Ah lá, a tia Odete tá assistindo. Ah lá, tá vendo? Ô, Nego, e quando a gente tá falando dos instrumentos, tem que ter uma afinação harmônica. Por exemplo, se eu pegar um violão, outro pega um instrumento, não é simplesmente assim, você tem que afinar todos para estarem na mesma... Sim. No mesmo tom, seria isso? A gente toca em vários tons, né? As músicas, né? Inclusive são tons difíceis, né? Como Lá bemol, tons mais incomuns, né? Por exemplo, quando a gente toca com instrumentos que não são tão... quando a gente mistura os instrumentos, eu gosto muito disso, né? Tocar com oboé, com trompa, com trompete, trombone, né? Clarinete, esses instrumentos eles têm afinações diferentes. Então quando a gente... Diferente assim, tá afinado entre si, mas como ele pensa de forma diferente, então a gente tem que mudar os tons das músicas, né? Então eu acho isso um desafio muito gostoso de fazer, né? Porque você fica pensando enquanto tá tocando, né? Criando as melodias, os contracantos em cima de uma harmonia que você não está acostumado, né? Gente, é tão difícil. Quem é instrumentista, quem é músico, musicista, vai tocar. O choro é muito difícil. O choro eu acho que, em primeiro lugar, ele é bonito do ponto de vista da melodia e tal, né? Primeira coisa é isso, a beleza que se mantém, né, na melodia e tal, principalmente. Mas ele também é desafiador, né? Então, para quem aquela pessoa que tem aquela personalidade de gostar de desafio, né, e quer se envolver com a música, é comum que ele queira também ter no repertório dele repertório de choro, né? Porque realmente tem choros muito difíceis, né?
Só que não só, né? Tem muito choro também, a gente tá com a oficina de choro e a gente sempre pensa nisso, que se for passar um repertório médio ou muito difícil, os alunos vão espanar. Então a gente pensa muito no repertório, né? Mostrando que o choro é possível a pessoa tocar também, desde que ela, mesmo que ela esteja no início, né? Ela começa ali aprendendo um pandeiro, ou um acorde no violão, né? Ou uma nota no trompete, na flauta. E assim ela consegue integrar socialmente na música, né? Durante toda a minha vida eu consegui tocar uma música, eu toco piano, uma música, um chorinho. Qual? Nem me pergunte que eu já nem lembro mais. Nem me pergunte que eu já eu sei que era difícil demais. Tocava, não toco mais. Piano e bateria. Piano e bateria. Ai, você lembra da bateria? Você me emprestou uma borracha de bateria. Uma quando eu borracha tinha pra 10 treinar, anos. é verdade. Menino do céu, que memória de elefante. Ó, pergunta da Fernanda, minha produtora, que super pertinente. Quando a gente fala do choro, a gente fala da roda do choro. Isso já é porque é uma questão histórica, de como era feito, de como era tocado nos locais, e isso se manteve. O choro, na verdade mesmo, ele sempre foi a roda de choro, Tá. né? Claro que ele se apresenta em teatro, né? Toca com orquestra e tal. Mas se você for ler os primeiros registros de choro que se tem até hoje, o que acontece nos ambientes eram ambientes de roda de choro, né? legal. Então a gente mantém isso, a gente e quem mantém o choro no mundo mantém rodas de choro, né? Dali saem outras coisas. Mas, por exemplo, essa imagem da oficina de choro que vocês estão passando é uma imagem que se tem relação com a roda da luz, onde fazemos uma apresentação toda sexta-feira. Que delícia. E aulas gratuitas, tá, gente? Isso é muito importante a gente falar. Obrigada, tá, que vocês vieram. Daqui a pouco a gente conversa um Obrigado. pouquinho mais, mas eu vou dar um recadinho pessoal de casa. Vamos falar